Sou Ellen Cristina Santana, a paz do Senhor seja convosco. A palavra de hoje está em Êxodo capítulo 3, versículo 1 e 4. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto e veio ao monte de Deus, a Horebe. E vendo o Senhor que se virava para lá, ao ver brandou Deus e ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: Eis-me aqui. Deus tem um chamado para cada um de nós. Devemos estar atento à voz do Espírito Santo que vai estar soprando no nosso ouvido a partir de hoje. Deus chama Moisés para libertar o povo de Israel, que era escravo no Egito e estava sofrendo muito. Maltratados, então Deus queria libertá-los e chamou a Moisés. Cada vez que Deus chama um homem ou uma mulher para levar a cabo o plano santo de Deus, devemos aceitar imediatamente. Quando Deus te chama, Ele te capacita, te protege e provê tudo o que você necessita. Para executar o plano santo, a visão de Deus, Ele sempre vai estar aí contigo na caminhada. Ele vai junto. Se Ele te mandou ir, vai. Moisés vivia no palácio com toda a comodidade, possivelmente poderia ser o próximo faraó naquela época, mas ele se indignou com todo o sofrimento e maltrato do povo de Israel, que vivia ali no Egito. Ele vivia numa classe superior, mas estava olhando tudo, vendo como aquele povo era maltratado, os escravos, o povo de Israel. Em um momento dado, ele vê o abuso e o maltrato e parte para cima do soldado de Faraó e se levanta e defende aquele povo. Mata o soldado e logo tem que sair fugido do palácio, deixando todas as comodidades, e foi viver no deserto. Moisés viveu 40 anos apacentando as ovelhas. Quando Deus chama Moisés, ele estava trabalhando, levando as ovelhas. Então, Deus chama aqueles que são maduros e são comprometidos. Deus escolhe homens e mulheres que estão disponíveis e que estão atentos a obedecer o seu chamado. Deus sempre vai chamar aqueles que estão trabalhando em alguma função, que esteja com a agenda cheia, no meio de algum trabalho que esteja fazendo, para levar a cabo o plano santo, o seu chamado, para fazer um mandado que pode ser pequeno ou grande. A partir de hoje, Deus está te chamando para servir a Ele na obra dele, para trabalhar na vinha, buscando almas, como pastores, como profeta, como missionários, como obreiros, como membro da sua igreja, disposto a comprometer com a obra dele, levando a cabo a visão de Deus. Deus está dizendo: saia da sua zona de conforto. Moisés saiu do palácio e disse: eis-me aqui. Quando Deus estava chamando a Moisés, ele estava trabalhando no deserto e disse: eis-me aqui.
Ele disse que Deus podia usar ele. Então, Deus nos está chamando a jovens, a homens e mulheres disposto a levar a cabo a visão, o chamado dele que ele tem para as nossas vidas. Então, quando o Espírito Santo tocar no seu coração e soprar no seu ouvido, diga: eis-me aqui, Senhor, usa-me como tu queiras. Eu estou disposto a levar a cabo a sua visão. O Senhor está fazendo um chamado àqueles que são maduros espiritualmente e que têm um compromisso com Deus. Permita que Deus te use e responde Ele quando Ele te chamar. De trás, depois que fazer os pedidos de Deus, terá grandes recompensas. É a coroa que temos, os servos do Senhor, esperando por nós lá no céu. O nosso galardão está com Deus. Necessita saber qual é o chamado de Deus e para que você nasceu. Seja o que for que esteja fazendo. Se Deus te chamar, responde. Muitos andam ocupados nos seus próprios negócios, no seu trabalho, nas suas próprias coisas, estão intertidos em suas coisas, sem se comprometer, e Deus quer usar você que está aí me escutando. Diga a Deus: envia-me, Senhor, para fazer o seu chamado. É isso que Deus está esperando de nós. Esteja disponível. Jesus Cristo sempre esteve totalmente disponível, servindo a Deus e obedecendo a Ele em tudo. Em Isaías capítulo 6, versículo 8, depois disso ouviu a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Sirva a Deus com alegria e gozo no seu coração, pois já somos salvos e tem muitas almas que estão perdidas. Deus quer que todas as almas se salvem, e aqueles que não buscam alma, talvez é porque também não entrará no céu. Esteja disponível, renda-se a Deus, submeta a sua vontade e obedeça ao seu chamado. O Espírito Santo está falando neste momento, tocando no seu coração e soprando no seu ouvido. Responde o chamado de Deus. Eis-me aqui, Senhor, usa-me. Assim temos que dizer quando Deus faz o nosso chamado. Todos nós estamos aqui com um propósito. Moisés se sentia inseguro e não sabia como se expressar e como levar a cabo aquele plano, aquele chamado de Deus. Mas foi em frente e fez o que Deus mandou. Deus, ele quando faz um chamado, ele capacita, ele provê, ele está junto com aquele que ele chamou. Até o final, até concluir o que ele te mandou fazer. Deus anda buscando homens e mulheres, jovens e ancianos, para trabalhar na obra dele. Em qualquer função, qualquer chamado que ele fizer, se for pequeno ou grande, você deve obedecer. Então, Moisés foi e libertou o povo de Israel que estava na escravidão. Devemos, irmãos, estar aqui somente para obedecer a Deus. Tratar de agradecer a Ele em tudo e estar disponível quando Ele fizer o chamado. Deus tem um plano para cada um de nós. Descubra hoje qual é o seu. O Espírito Santo vai te revelar. Dobra os seus joelhos e pergunta: meu Deus, qual é o chamado que o Senhor tem para mim na minha vida? Para que nasci?
Qual é o propósito de Deus na minha vida? Ele vai te revelar hoje mesmo. Devemos querer buscar as almas para Jesus, estar pronto para servir a Deus, fazendo sempre a sua vontade. Jesus Cristo está voltando. E o sonho de Jesus Cristo é que todas as almas se salvem. Se ofereça a Deus como sacrifício vivo. Renda-se a Deus. Responda o seu chamado. Saia da sua zona de conforto e faça o que Deus está te mandando fazer. Pequenas ou grandes coisas, buscando poucos ou multidões, você deve ir. Você deve levar o evangelho. Você deve buscar almas para Jesus. O seu vizinho, os seus parentes, pessoas desconhecidas, quem quer que for que Deus manda buscar, que esteja sofrendo e necessitando ajuda. Deus quer que você vá e faça algo para Ele. Esteja disponível e aceita o chamado de Deus na sua vida. Deus está chamando você que está aí me escutando agora para trabalhar para a obra e glória do Senhor Jesus Cristo. Descubra qual é a vontade de Deus. Faça a vontade dele e seja a própria vontade de Deus aqui na terra. Deus tem grandes planos na sua vida. Descubra. E todos aqueles que trabalham na obra dele têm grandes recompensas e receberá um galardão e uma coroa que está esperando no céu. Irmãos, temos que buscar as almas para Jesus. O sonho de Jesus Cristo é que todas as almas se salvem. Então, tratamos de sair adiante, levando o evangelho, trabalhando em qualquer função que tenha dentro da sua igreja ou fora dela. Faça o mandado de Deus. A paz do Senhor seja convosco.